Quando nós falamos do homem como resultado de um meio, é quase impossível não falar das ideias do Emile Durkheim e o fato social. Porque se entende que o homem, dentro de uma perspectiva social, é resultado de um meio. O fato social estabelece uma ideia, um padrão, um comportamento que todos nós devemos seguir. É essa a ideia. Todos devemos seguir essas ideias, esses modelos. E a partir desse processo, nós devemos considerar que nós somos moldados pelo meio social. Tá? Então, a ideia de que os indivíduos eles fazem parte de um contexto social. Por exemplo, vamos pegar aqui o Adolf Hitler. Alguns falam assim, mas o Hitler ele era um desequilibrado, um louco, um fascista. Do ponto de vista de uma ideia do Durkheim, nessa questão do fato social, ele é resultado de um meio, porque, mas ele é antissemita. Bom, ninguém nasce antissemita. Então, eu te pode dizer assim, Nelson, então ele vivia numa sociedade extremamente antissemita? Sim. É o que alguns sociólogos chamam de personalidade social. Tá? De que, na verdade, o meio influencia o processo. E se a gente verificar, o antissemitismo não é uma coisa criada pelo fascismo ou pelo nazismo. Já existia há muito tempo mesmo. Desde a Idade Média você tem ideia do antissemitismo na Europa. Isso vai se estendendo de uma maneira muito ampla. No século XIX, na Europa se tornou ainda mais forte. E o século XX, meados do século XX, com a solução final de Adolf Hitler, a perseguição dos judeus, é o auge. Nelson, então da perspectiva do Durkheim, as pessoas não têm responsabilidade? Não, elas têm responsabilidade, mas existe um contexto social que contribui muito mais para isso. Aí é muito curioso, porque isso lembra um pouco as ideias do Karl Marx. Karl Marx diz assim, tem uma frase dele bem curiosa, diz assim, não é a consciência que determina a vida, mas é a vida que determina a consciência. O que é isso? É entender que não é a tua consciência, aquilo que tu acredita, que determina a tua vida, mas é a tua vida, a tua condição material, principalmente material, econômica, é que vai influenciar na tua cabeça, na tua vida. Ora, se eu vivo num condomínio de luxo, com todos as regalias que um ser humano privilegiado poderia ter, talvez essa condição material influencie naquilo que eu penso. E talvez eu acredito que a vida não seja tão ruim, tão difícil, tão complicada. Você está entendendo? Entretanto, se eu moro na favela, numa área periférica, que do ponto de vista material é horrível, não é legal, onde sou frequentemente estigmatizado, aliás, estereotipado, pelo fato de morar numa favela, numa área periférica, pela cor da minha pele, por onde eu moro, talvez eu tenha um pensamento mais pessimista sobre as coisas e sobre o mundo. E aí nós temos a ideia de que o homem é resultado de um meio. Mas aí é importante frisar que aí esse meio ele é material. Quer dizer, a condição material vai determinar aquilo que você pensa. Então, é por isso que muitas vezes, quando você percebe que no funk existe letras onde há uma ideia de demonizar a polícia, isso acontece não é tanto porque os caras que fazem funk são todos bandidos, criminosos, tá? Porque é muito fácil pensar uma coisa como essa. Mas é entender que essas pessoas criam essas letras porque a polícia ela é vista como a grande vilã daquele processo. É a política do pé na porta. Para quem mora numa favela, para quem tem a pele preta, o tratamento é diferente. Você está entendendo? Então aí entenda, verifique que o Durkheim, quando ele fala de fato social, existe a ideia de que a consciência, a ideia do fato social, de que a sociedade estabelece um poder, um meio de influência. E quando é o Karl Marx, não é muito diferente, porque ele vai dizer que
se não é a minha consciência que vai determinar a minha vida, mas é a minha vida material que determina aquilo que eu penso. Então é por isso que, provavelmente, nas áreas periféricas, as pessoas tendem a ser mais pessimistas com a polícia, com os órgãos públicos, né? com as autoridades. E provavelmente, para aquele que tem condições materiais mais favoráveis, já tem uma outra perspectiva. Então nós temos aí autores com ideias que a gente pode dizer assim, são autores totalmente diferentes do ponto de vista ideológico, mas se a gente avaliar, eles são parecidíssimos em alguns pontos. O Emile Durkheim, na questão de que nós somos resultado de um meio, do que o fato social, e o Karl Marx, que parte da ideia de que a questão material, econômica, na tua vida, no dia a dia, determina a forma como nós pensamos e avaliamos as coisas. Tudo bem? É isso, gente.